Fui demitido uma semana antes do Natal por um corte de gastos. Descobri que meu chefe usou o dinheiro do meu salário para pagar a viagem de férias dele. Denunciei ao sindicato e ele foi investigado. Meu nome é Roberto, tenho 43 anos, e até a fatídica terça-feira, dia 18 de dezembro do ano passado, eu me considerava um homem abençoado. 15 anos de dedicação à metalúrgica confiança, um cargo de supervisor de produção que eu conquistei com muito suor e honestidade, um casamento feliz de uma década com Sofia, minha rocha, e 2 filhos que eram a luz da minha vida, Léo, com seus 8 anos e uma paixão por futebol que herdou de mim, e Bia, a princesinha de 5, com seus cachinhos dourados e um sorriso que derretia qualquer coração. O Natal estava batendo à nossa porta, e a atmosfera em nossa modesta, mas aconchegante, casa no bairro das Laranjeiras era de pura magia e expectativa. Sofia, com seu talento nato para transformar o simples em extraordinário, já havia enfeitado a casa. Uma árvore de Natal, não muito grande, mas cintilante de luzes coloridas e bolas vermelhas e douradas, ocupava o canto da sala. Guirlandas feitas por ela e pelas crianças adornavam as janelas. O cheiro de biscoitos de gengibre, que ela assava todos os anos para presentear os vizinhos e os professores dos meninos, pairava no ar, misturando-se ao aroma do pinho fresco do pequeno presépio que montamos juntos. Léo e Bia estavam numa excitação contagiante. As cartinhas para o Papai Noel já haviam sido escritas, com garranchos infantis e pedidos que refletiam a pureza da infância deles. Léo, meu pequeno craque, sonhava com uma bicicleta nova, azul metálico, para ir mais rápido que o vento. Bia, com seus olhinhos pidões, pedia a boneca sereia encantada que canta debaixo d'água, a febre do momento entre as meninas da sua idade. Eu e Sofia nos olhávamos com cumplicidade, já planejando como realizar aqueles pequenos grandes sonhos. O 13º salário, que eu receberia naquela semana, estava praticamente todo destinado a isso. Aos presentes, a ceia caprichada que Sofia tanto gostava de preparar, e talvez, se sobrasse um trocado, a um pequeno passeio em família no litoral na primeira semana de janeiro, para recarregar as energias. Eu amava meu trabalho na metalúrgica confiança. Entrei lá como aprendiz, aos 20 e poucos anos, e fui subindo degrau por degrau, sempre com dedicação, honestidade e um profundo respeito pelos colegas e pela empresa que, eu acreditava, valorizava seus funcionários. Nunca faltei um dia sem justificativa, nunca me opus a fazer horas extras quando necessário, sempre vesti a camisa da empresa com orgulho. Conhecia cada máquina, cada processo, cada funcionário do meu setor. E, modéstia à parte, era um bom supervisor. Justo, exigente quando precisava, mas sempre pronto a ouvir e a ajudar. Meu chefe direto, o diretor industrial, seu Nogueira, um homem das antigas, mas de grande coração, havia se aposentado no meio do ano. Em seu lugar, assumiu o Dr. Otávio Almeida, um dos sobrinhos do dono da empresa, um sujeito na casa dos 50, engomadinho, com um sorriso que me parecia mais fabricado do que sincero, e um discurso moderno sobre otimização de processos e sinergia corporativa que, na prática, se traduzia em mais pressão por resultados e menos contato humano. Ele era distante, frio, e parecia enxergar os funcionários mais como números em uma planilha do que como seres humanos. Mas, enfim, chefe é chefe, e eu continuava fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Nas últimas semanas, havia um burburinho nos corredores sobre a necessidade de enxugar custos. Alguns contratos importantes não haviam sido renovados, o mercado estava retraído, e a diretoria, em suas raras comunicações com o chão de fábrica, falava em apertar os cintos para garantir a sustentabilidade da empresa em tempos de crise. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que esses cortes chegariam de forma tão drástica e, principalmente, tão perto do Natal. Havia até uma pequena confraternização de fim de ano marcada para sexta-feira daquela semana, com sorteio de amigo oculto e tudo. Naquela terça-feira, dia 18, o dia começou como qualquer outro. Cheguei cedo, organizei as tarefas da equipe, resolvi alguns pepinos na linha de produção. Por volta das 4 da tarde, quando eu já começava a pensar em ir para casa e ajudar Sofia com os preparativos finais para a novena de Natal da nossa rua, o telefone da minha mesa tocou. Era a voz gélida da secretária do Dr. Almeida, a dona Gertrudes, uma senhora azeda que parecia ter engolido um cabide. Senhor Roberto, o Dr. Almeida solicita sua presença na sala dele. Imediatamente. Imediatamente, dona Gertrudes. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, uma leve apreensão começando a se formar no meu peito. Não tenho informações, senhor Roberto. Apenas cumpra a solicitação, ela respondeu, e desligou na minha cara. Aquele imediatamente e o tom dela me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Será que era sobre o relatório de produção que eu havia entregado na semana anterior? Ou alguma reclamação de cliente? Tentei afastar os pensamentos negativos. Respirei fundo, ajeitei a gola da camisa e me dirigi à sala da diretoria, no andar de cima, um ambiente refrigerado e silencioso que contrastava brutalmente com o calor e o barulho da minha área de produção. A sala do Dr. Almeida era imponente. Mesa de mogno, cadeiras de couro, uma vista panorâmica da cidade. Ele estava sentado atrás de sua mesa, os dedos entrelaçados, o olhar fixo em alguns papéis.
Ao lado dele, uma figura que eu não reconheci de imediato. Um homem mais jovem, de terno escuro e uma expressão neutra, que depois vinha a saber ser o novo gerente de recursos humanos, contratado há poucas semanas e vindo diretamente da matriz em São Paulo, com fama de carrasco especialista em cortes. Sente-se, Roberto, Dr. Almeida disse, sem me olhar nos olhos, apontando para a cadeira à frente de sua mesa. A frieza no tom dele fez meu estômago gelar. Sentei-me, as mãos suando frio. O silêncio na sala era pesado, opressor. Roberto, ele começou, finalmente levantando o olhar, mas ainda sem me encarar diretamente. Você sabe que a empresa, como um todo, vem passando por um momento delicado. O mercado está instável, a concorrência, acirrada. E nós, da diretoria, fomos incumbidos da difícil tarefa de tomar algumas medidas para garantir a perenidade da metalúrgica Confiança. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com o cuidado de um cirurgião. O gerente do RH continuava impassível, como uma estátua de cera. E, infelizmente, Roberto, ele prosseguiu, a voz agora um pouco mais baixa, quase um sussurro conspiratório. Uma dessas medidas drásticas, e acredite, muito dolorosas para nós, envolve a necessidade de alguns ajustes no nosso quadro de colaboradores. Ajustes no quadro de colaboradores. O eufemismo corporativo para demissões. Senti um nó se formar na minha garganta. Mas ainda não conseguia acreditar que aquilo se referia a mim. 15 anos de empresa. Minha ficha era impecável. E, após uma análise criteriosa de custos, de produtividade, de cenários futuros, ele continuou, a voz cada vez mais afetada, como se estivesse prestes a me dar a notícia da morte de um parente querido. Chegamos à conclusão de que, para o bem maior da empresa, e para que possamos atravessar esta tempestade, precisamos desligá-lo dos nossos quadros. Desligá-lo. As palavras flutuaram na sala, frias, impessoais, devastadoras. Senti o chão sumir sob meus pés. Um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos. O quê? Consegui balbuciar, a voz não passando de um sopro. Desligado. Mas, por quê? Meu desempenho, meus resultados, eu sempre. Não se trata de desempenho, Roberto. Ele me cortou, agora com um tom mais firme, quase impaciente, como se quisesse se livrar logo daquela tarefa desagradável. Você sempre foi um funcionário exemplar, dedicado. Mas a situação exige cortes. E o seu cargo, infelizmente, foi um dos selecionados para este ajuste de rota. É uma decisão puramente administrativa, baseada em projeções financeiras. Nada pessoal, entenda. Nada pessoal. Ser demitido uma semana antes do Natal, com 2 filhos pequenos esperando os presentes do Papai Noel e uma esposa contando com o 13º para fechar as contas do ano, era nada pessoal. Era apenas um ajuste de rota na planilha de custos de um engomadinho que provavelmente gastava o meu salário anual num único fim de semana em Campos do Jordão. A raiva começou a borbulhar dentro de mim, misturada a um desespero gelado. Mas, Dr. Almeida, uma semana antes do Natal? O senhor tem ideia do que isso significa para minha família? Minha voz tremeu, não de medo, mas de pura indignação. Ele suspirou, com um ar de enfado. Eu lamento profundamente o timing, Roberto. De verdade. Mas não havia como adiar esta decisão. A empresa está sangrando. E, como diretor, tenho que tomar as medidas necessárias, por mais dolorosas que sejam. Ele fez um sinal para o gerente do RH. O doutor Antenor aqui irá lhe passar todos os detalhes da sua rescisão, os valores a que você tem direito, tudo conforme a lei. A metalúrgica Confiança não falhará com suas obrigações. O doutor Antenor, o carrasco silencioso, empurrou para mim uma pilha de papéis e uma caneta. Termo de rescisão, aviso prévio indenizado, cálculo das verbas rescisórias. Números frios, impessoais, que representavam o fim de uma era na minha vida, o cancelamento dos sonhos da minha família. Assinei tudo como um autômato, a mão tremendo, a mente em transe. Não havia mais o que dizer, o que argumentar. A decisão estava tomada. Eu era apenas mais um número na estatística do desemprego, mais uma vítima dos ajustes de rota de uma empresa que, até aquele dia, eu chamei de minha segunda casa. Agradecemos seus anos de dedicação à metalúrgica Confiança, Roberto, Dr. Almeida disse, levantando-se, já estendendo a mão para um aperto protocolar que eu tive vontade de recusar com um soco na cara. Desejamos-lhe sorte em seus futuros empreendimentos. Futuros empreendimentos. Que piada de mau gosto. Saí daquela sala sentindo-me como se tivesse sido atropelado por um caminhão. A humilhação de ser descartado daquela forma, a frieza, a impessoalidade, tudo aquilo me revirava o estômago. Peguei minhas poucas coisas da minha mesa, um porta-retrato com a foto de Sofia e as crianças, uma caneca de café que Léo me deu de Dia dos Pais, algumas plantas que eu cultivava com carinho. Os olhares dos meus colegas eram uma mistura de pena, constrangimento e um medo palpável de serem os próximos. Ninguém disse nada. O silêncio no setor de produção, geralmente tão barulhento, era ensurdecedor.
A caminhada até o ponto de ônibus, sob o sol forte de dezembro, foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Como eu contaria para Sofia? Como eu olharia nos olhos dos meus filhos e diria que o Papai Noel talvez não viesse este ano? Que a bicicleta azul metálico e a boneca sereia teriam que esperar, talvez para sempre? As luzes de Natal que já enfeitavam as ruas da cidade, os pinheiros decorados nas vitrines das lojas, as músicas natalinas que tocavam nos alto-falantes, tudo aquilo, que antes me enchia de alegria e esperança, agora me parecia uma zombaria cruel, um lembrete da minha desgraça, da minha falha como provedor, como pai, como homem. Cheguei em casa e encontrei Sofia na cozinha, cantarolando uma canção de Natal enquanto preparava a massa dos biscoitos de gengibre. O cheiro doce e reconfortante me atingiu em cheio, e as lágrimas que eu havia segurado com tanto esforço finalmente vieram, quentes e amargas. Ela se virou, o sorriso morrendo nos lábios ao ver meu estado. Beto! O que aconteceu, meu amor? Você está pálido. Não consegui responder. Apenas a abracei forte, desabando em seu ombro, soluçando como uma criança. E, entre lágrimas e palavras entrecortadas, contei a ela sobre a reunião, sobre a demissão, sobre o corte de gastos, sobre o Natal que, para a família Almeida, havia sido brutalmente cancelado uma semana antes da sua chegada. Sofia me ouviu em silêncio, os olhos se enchendo de lágrimas também, mas com a força que eu tanto admirava nela. Ela não me culpou, não se desesperou. Apenas me abraçou ainda mais forte e disse, com a voz embargada, mas firme, nós vamos superar isso juntos, Beto. Como sempre fizemos. Dinheiro a gente recupera. O importante é que estamos juntos, com saúde. E o Natal? O Natal vai ser diferente este ano, sim. Mas não menos cheio de amor. Naquela noite, após colocarmos as crianças para dormir, Léo ainda perguntou se eu já tinha visto a bicicleta azul dele na loja, e eu tive que engolir o nó na garganta e dizer que o Papai Noel estava preparando uma surpresa especial. Sofia e eu ficamos horas na sala, à luz fraca da árvore de Natal, refazendo contas, cortando despesas, tentando encontrar uma saída para aquele buraco negro em que havíamos sido jogados. O desespero era palpável, a incerteza do futuro, assustadora. O Natal da família Almeida havia sido roubado. E a justificativa oficial, corte de gastos, soava cada vez mais vazia, mais falsa, em meus ouvidos. Enquanto eu olhava para as luzes piscantes da nossa árvore, uma raiva fria, diferente do desespero inicial, começou a se instalar no meu coração. Algo naquela história toda não se encaixava. E eu, mesmo me sentindo o último dos homens, sabia que precisava descobrir o que. Aquela demissão, naquele momento, daquela forma, não era apenas um ajuste de rota. Era algo mais. Algo sujo. E eu iria descobrir. Os dias que se seguiram à minha demissão sumária da metalúrgica Confiança foram um mergulho num limbo de incredulidade e desespero. A proximidade do Natal, antes uma fonte de alegria e expectativa, agora pairava sobre nossa casa como uma nuvem escura e agourenta. Sofia, minha esposa, com sua força inabalável, tentava manter um semblante de normalidade para as crianças, mas eu via em seus olhos a mesma angústia que me consumia. Como explicar para Léo, de 8 anos, que a bicicleta azul metálica que ele tanto sonhava talvez não coubesse no trenó do Papai Noel este ano? Como dizer para a pequena Bia, de 5, que a boneca sereia encantada talvez tivesse se perdido no caminho para nossa casa? As economias que tínhamos eram modestas, guardadas para alguma emergência real, não para cobrir o rombo de um desemprego inesperado e a ausência do 13º salário que era fundamental para equilibrarmos as contas de fim de ano. Aquele pacote de rescisão que o doutor Antenor, o carrasco do RH, me empurrou goela abaixo mal cobriria o aluguel do próximo mês e as contas de luz e água que já estavam na porta. A viagem para o litoral em janeiro, o pequeno luxo que havíamos prometido às crianças, virou uma miragem distante. Eu me sentia um fracasso. Um peso morto. Aquele título de supervisor de produção, que por 15 anos me deu um senso de identidade e propósito, havia sido arrancado de mim de forma tão brutal, tão impessoal. Passei dias enviando currículos online, para qualquer vaga que parecesse minimamente compatível com minha experiência. Mas, naquela semana entre o dia 18 e o Natal, o mercado parecia ter entrado em hibernação. Nenhuma resposta, nenhum contato. Apenas o silêncio opressor do desemprego e a crescente sensação de inutilidade. O Natal em si foi o mais melancólico que já tivemos. Sofia, com sua habilidade de transformar o pouco em muito, preparou uma ceia simples, mas cheia de amor. As crianças, apesar de uma certa decepção nos olhinhos ao verem presentes mais modestos debaixo da árvore, conseguimos comprar alguns brinquedos mais baratos, com o pouco dinheiro que Sofia tinha guardado de uns trabalhos de costura, tentavam manter o espírito festivo. Mas a sombra da minha demissão pairava sobre nós, palpável, roubando parte do brilho da noite. Eu me esforçava para sorrir, para brincar com eles, mas por dentro, sentia um nó na garganta e uma raiva surda que não me abandonava. Raiva do Dr. Almeida, da sua frieza, da sua decisão corporativa. Raiva da metalúrgica Confiança, que havia me descartado como uma peça defeituosa após tantos anos de lealdade.
E foi no dia seguinte ao Natal, um 26 de dezembro cinzento e abafado, que o telefone tocou. Eu estava na sala, olhando para a árvore de Natal meio murcha, me perguntando como conseguiria pagar as contas de janeiro, quando vi o nome de Mendes no visor. Mendes era um colega do departamento de engenharia da metalúrgica, um cara gente boa, discreto, com quem eu trocava algumas palavras no café e que, eu sabia, também não morria de amores pela gestão moderna e otimizada do Dr. Almeida. Alô, Mendes. Feliz Natal, meu amigo, mesmo que atrasado, atendi, tentando soar mais animado do que realmente estava. Feliz Natal para você também, Roberto, ou o que sobrou dele. A voz dele soou baixa, quase um sussurro, com um tom de urgência e culpa. Olha, cara, eu sei que o momento é péssimo, e eu não deveria estar te ligando para falar de coisa da empresa, mas tem algo que você precisa saber. Algo que eu descobri e que tá me revirando o estômago. Senti um arrepio. O que foi, Mendes? Aconteceu alguma coisa na fábrica? Pior, Roberto. Muito pior. É sobre a sua demissão. Sobre o tal corte de gastos. Ele fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Eu sei que não é da minha conta, e que posso me ferrar bonito se o Almeida descobre que te contei isso, mas eu não ia conseguir dormir em paz sabendo da sacanagem que fizeram com você. Sacanagem? Que sacanagem, Mendes? Pelo amor de Deus, fala logo. Instei, o coração já disparado. Ontem, na véspera de Natal, eu precisei voltar na empresa rapidinho para pegar uns documentos que esqueci. Ele continuou, a voz ainda mais baixa. A fábrica estava praticamente vazia, só o pessoal da segurança e alguns gatos pingados da diretoria. E eu passei perto da sala do Dr. Almeida. A porta estava entreaberta, e eu ouvi conversando no viva voz com alguém, parecia ser a esposa dele, ou alguma agência de viagens, sei lá. E ele estava, eufórico, Roberto, falando sobre os últimos preparativos para a viagem dos sonhos deles para a Europa. Paris, Roma, os Alpes suíços, um roteiro de quase 2 meses, começando logo depois do Ano Novo. Europa. Viagem dos sonhos. Com a empresa sangrando e precisando de cortes drásticos. Aquilo não fazia o menor sentido. Mas o mais nojento, Roberto, Mendes prosseguiu, a voz carregada de indignação, foi quando eu ouvi dizer, rindo, para a pessoa no telefone, consegui liberar aquela verba extra que faltava para os nossos mimos na Galeries Lafayette. Aquele corte no supervisor da produção foi uma jogada de mestre. O 13º e a rescisão dele deram certinho para cobrir o upgrade para a primeira classe e o hotel 5 estrelas em Paris. E o melhor, ninguém nunca vai desconfiar que o corte de gastos era, na verdade, o corte de gastos da minha viagem. Senti o mundo girar. As palavras de Mendes me atingiram como um soco no estômago, tirando todo o ar dos meus pulmões. Minha demissão. Meu 13º. Minha rescisão. O dinheiro que deveria garantir um Natal minimamente digno para minha família, que deveria nos dar um respiro enquanto eu procurava outro emprego. Tudo isso estava sendo usado para bancar férias de luxo na Europa para o meu ex-chefe canalha e sua esposa Dondoca? A bicicleta azul metálico do Léo, a boneca sereia encantada da Bia, a nossa pequena viagem para a praia, tudo sacrificado no altar da vaidade e da ganância daquele desgraçado. A incredulidade inicial deu lugar a uma onda de fúria tão intensa, tão visceral, que precisei me segurar na parede para não cair. Era uma crueldade tão abjeta, tão inacreditável, que parecia saída de um pesadelo. Roberto, você tá aí, cara. A voz preocupada de Mendes me trouxe de volta à realidade. Tô aqui, Mendes, respondi, a voz rouca, embargada pela raiva. Eu não sei nem o que te dizer. Obrigado. Obrigado por me contar. Você não imagina o quanto isso significa. Eu imaginei que você ia ficar puto, Roberto. E com razão. Esse Almeida é um verme. Mas toma cuidado, cara. Ele é poderoso, tem costas quentes. Se você for fazer alguma coisa, faz direito, comprova, para não se queimar mais ainda. Pode deixar, Mendes. Eu vou fazer direito. E ele vai se arrepender amargamente de ter cruzado o meu caminho. E de ter roubado o Natal dos meus filhos. Desliguei o telefone com uma única certeza latejando na minha cabeça. Eu não deixaria aquilo barato. Aquilo não era mais sobre uma demissão injusta, sobre cortes de gastos. Era sobre roubo, sobre fraude, sobre um abuso de poder nojento e desumano. Aquele canalha não iria desfrutar de sua farra europeia com o meu dinheiro, com o suor do meu trabalho, com sonhos frustrados da minha família. Contei tudo para Sofia. A reação dela foi uma mistura de choque, nojo e uma fúria silenciosa que espelhava a minha. Aquele homem é um monstro, Beto. Um monstro. E nós vamos desmascará-lo. Nós vamos fazer ele pagar por cada lágrima dos nossos filhos. Aquele momento, aquela cumplicidade na dor e na raiva, foi o que precisávamos para reacender a chama da esperança, ou melhor, da vingança. Não uma vingança cega, destrutiva, mas uma vingança justa, calculada, que o faria engolir cada euro daquela viagem maldita. Mas como?
Como provar uma coisa dessas? Eu estava fora da empresa, sem acesso a documentos, a e-mails, a nada. Mendes, meu único aliado interno, já havia se arriscado demais ao me contar aquilo. Eu não podia pedir mais a ele. Precisava de um plano. Comecei a pesquisar freneticamente na internet. Casos de desvio de verba, de fraudes corporativas, de direitos trabalhistas. Descobri sobre o papel dos sindicatos, dos conselhos de ética das empresas, do Ministério Público do Trabalho. Mas todos eles exigiam provas. Provas concretas, irrefutáveis. E eu não as tinha. Ainda. Lembrei-me de alguns detalhes das conversas que ouvia na metalúrgica. Sobre como o Dr. Almeida era descuidado com suas senhas de computador, sobre como ele costumava deixar documentos confidenciais sobre a mesa, sobre como sua secretária, a dona Gertrudes, apesar de sua lealdade canina ao chefe, era também uma fofoqueira de primeira, que adorava se gabar dos segredos da diretoria para os colegas da Copa. E se houvesse uma forma de conseguir acesso a alguma informação privilegiada? Sem invadir, sem cometer nenhum crime, claro. Mas usando a própria arrogância e o descuido dele contra ele mesmo, a ideia era arriscada, quase louca. Mas a imagem de Léo e Bia olhando para a árvore de Natal com os olhinhos tristes, e a de Almeida e sua esposa brindando com champanhe em Paris às custas da nossa desgraça, me dava uma coragem que beirava a insanidade. Comecei a traçar um plano. Precisava de informações sobre a viagem dele, datas, destinos, companhia aérea, hotéis. Se ele realmente usou verba da empresa, ou economizou com minha demissão para bancar aquilo, deveria haver algum rastro. Alguma reserva feita pelo departamento de viagens da empresa, algum pagamento feito com cartão corporativo, algum e-mail trocado com agências de turismo. Minha primeira tentativa seria através de algum antigo colega que ainda estivesse lá dentro e que tivesse acesso a esse tipo de informação, e que, principalmente, odiasse o Almeida tanto quanto eu. Havia alguns candidatos em potencial. O pessoal do financeiro, que certamente estranharia uma despesa tão alta e incomum. Ou talvez alguém do próprio departamento de viagens, que pudesse ter acesso aos comprovantes. O relógio estava correndo. Almeida embarcaria para a Europa logo após o Ano Novo. Eu tinha poucos dias para encontrar a bala de prata que cancelaria as férias dele e o colocaria no banco dos réus. O Natal havia sido amargo, o mais triste de nossas vidas. Mas a raiva, agora direcionada, havia se transformado numa energia poderosa. Eu não era mais a vítima. Eu era o caçador. E minha presa tinha nome, sobrenome e um itinerário de luxo pela Europa que estava prestes a ser cancelado. Definitivamente. O Natal na casa dos Almeida, naquele ano, foi uma sombra pálida do que costumava ser. A alegria forçada das crianças ao desembrulharem os presentes mais modestos, o sorriso amarelo de Sofia ao servir uma ceia enxuta, e o meu próprio coração pesado como chumbo, tudo conspirava para um clima de melancolia e incerteza. Mas, por baixo da tristeza e do desespero financeiro, uma nova e perigosa chama ardia em mim, a sede de justiça. A revelação de Mendes, meu ex-colega da metalúrgica confiança, de que minha demissão por corte de gastos era uma farsa para financiar as férias nababescas do Dr. Otávio Almeida na Europa, havia transformado minha dor em fúria calculada. Aquele homem não iria rir de mim e da minha família enquanto tomava champanhe em Paris com o nosso dinheiro. Os dias que se seguiram ao Natal foram de uma atividade frenética e clandestina. Enquanto Sofia, com uma força que eu desconhecia, segurava as pontas em casa, cuidando das crianças e tentando encontrar alguma forma de renda extra com suas costuras, eu me transformei num detetive amador, obcecado em reunir provas contra Almeida. Sabia que era uma batalha de Davi contra Golias. Eu, um simples supervisor de produção desempregado. Ele, um diretor poderoso, sobrinho do dono da empresa, com uma rede de contatos e, provavelmente, uma falta de escrúpulos à altura de sua ganância. Meu primeiro e mais valioso aliado era Mendes. Marcamos encontros secretos, em botecos afastados, longe dos olhares curiosos da metalúrgica. Ele estava apavorado, e com razão. Se Almeida descobrisse sua traição, sua carreira estaria acabada. Mas a injustiça que fizeram comigo, e o medo de que ele pudesse ser o próximo corte de gastos para financiar alguma outra extravagância do chefe, o motivavam a me ajudar. Roberto, eu não posso prometer muita coisa, ele me disse, num desses encontros, a voz baixa, os olhos constantemente varrendo o ambiente. As coisas lá dentro estão tensas. O Almeida anda desconfiado de tudo e de todos desde que você saiu. E a dona Gertrudes, a secretária dele, é um verdadeiro cão de guarda. Mas vou tentar o que puder. E ele tentou. Com uma coragem que eu jamais esquecerei, Mendes começou a me passar informações fragmentadas, cópias de documentos que ele conseguia pescar quando ninguém estava olhando. Um rascunho de um pedido de adiantamento de férias do Dr. Almeida, com datas que batiam com a suposta viagem à Europa. Uma planilha de despesas de representação da diretoria com valores absurdamente inflacionados para jantares com clientes em restaurantes onde, eu sabia, Almeida costumava levar suas amantes, não seus parceiros de negócios. Eram pistas, indícios, mas ainda não a bala de prata.
Enquanto Mendes se arriscava dentro da empresa, eu mergulhava no submundo da internet, usando minhas habilidades de rato de computador, como Ricardo, meu irmão gênio da outra história, costumava me chamar pejorativamente, para encontrar qualquer rastro digital da ostentação de Almeida ou de sua família. Descobri o perfil aberto da esposa dele, a senhora Clarissa Almeida, no Instagram. E lá estava. Um desfile de futilidade e mau gosto, fotos em resorts de luxo, de viagens anteriores, claro, bolsas de grife, joias caríssimas e, o mais interessante, comentários entusiasmados sobre a viagem dos sonhos para a Europa em janeiro com meu maridão maravilhoso que tanto trabalha e merece relaxar. Havia até mesmo uma foto dela segurando passagens aéreas de primeira classe, com o logo da companhia visível, embora ela tivesse tido cuidado de borrar os nomes e os destinos. Mas a data do voo estava lá, nítida, 3 de janeiro. Exatamente uma semana após o Ano Novo. Aquilo era uma prova circunstancial importante, mas ainda não ligava diretamente a viagem dele à minha demissão ou ao desvio de verba da empresa. Eu precisava de mais. Precisava do caminho do dinheiro. Lembrei-me de uma conversa que tive, meses antes, com a Cíntia, do departamento financeiro. Ela havia reclamado, em tom de desabafo, sobre a criatividade contábil que o Dr. Almeida exigia para otimizar os balanços e justificar certas despesas da diretoria. Cíntia era uma moça jovem, correta, que eu sabia estar infeliz com os rumos da empresa e com a pressão constante por resultados a qualquer custo. Será que ela toparia me ajudar? Era arriscado. Se Almeida descobrisse, a cabeça dela rolaria junto com a minha, metaforicamente falando, eu esperava. Mas o desespero e a sede de justiça me tornavam audacioso. Consegui o telefone pessoal dela através de Mendes e marquei um encontro num café discreto, no centro da cidade. Cíntia chegou tensa, olhando para os lados, como se estivesse numa operação de espionagem. Contei a ela minha história, minhas suspeitas, as informações que Mendes havia me passado e o que eu havia descoberto no Instagram da senhora Almeida. Mostrei a ela a cópia do meu termo de rescisão, onde a justificativa era corte de gastos para garantir a sustentabilidade da empresa. Ela me ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Ao final, soltou um suspiro pesado. Roberto, eu não sei se posso te ajudar, ela começou, hesitante. O Almeida é perigoso. Ele tem olhos e ouvidos em todos os cantos daquela empresa. E eu tenho um filho pequeno para criar, não posso perder meu emprego. Eu entendo, Cíntia. De verdade. E não te peço para fazer nada que te coloque em risco. Mas qualquer informação, qualquer documento que você possa ter acesso e que comprove que minha demissão foi uma farsa para cobrir despesas pessoais dele, isso faria toda a diferença. Não só para mim, mas para todos os funcionários honestos daquela empresa que estão sendo lesados pela ganância dele. Ela ficou em silêncio por um longo momento, mordendo o lábio inferior, o olhar perdido. E então, tomou uma decisão. Olha, Roberto, ela disse, a voz agora firme. Eu não posso te prometer nada. Mas, eu vou ver o que consigo. Há algumas semanas, o Almeida me pediu para fazer um lançamento extraordinário no centro de custo da diretoria, um valor bem alto, para cobrir despesas de consultoria internacional e prospecção de novos mercados na Europa. Achei estranho na época, porque não havia nenhum projeto novo nesse sentido. E o pagamento foi feito para uma agência de viagens de luxo, não para uma empresa de consultoria. Eu ainda tenho uma cópia digitalizada dessa nota fiscal e do comprovante de transferência. Estava na minha pasta de pendências a arquivar. Talvez isso te sirva. Meu coração deu um salto. Aquilo era mais do que eu esperava. Uma nota fiscal de uma agência de viagens de luxo, paga pela empresa, disfarçada de consultoria internacional. Era a bala de prata. Cíntia, você não imagina o quanto isso significa. Agradeci, emocionado. Se você puder me passar uma cópia disso, de forma segura. Vou te mandar por um e-mail anônimo, de uma lan house, ela disse. E, Roberto, boa sorte. E toma cuidado. O Almeida não perdoa quem atravessa o caminho dele. Naquela mesma noite, recebi o e-mail de Cíntia. E lá estava. A nota fiscal detalhada da viagem dos sonhos à Europa do casal Almeida. Passagens aéreas de primeira classe para Paris, Roma e Zurique, reservas em hotéis 5 estrelas com diárias que fariam um Marajá-Corar, aluguel de carros de luxo, passeios exclusivos. E o valor total? Exatamente a soma do meu 13º, da minha rescisão e de mais uns 3 salários meus. Não havia dúvida. Ele havia me demitido para bancar sua farra. A justificativa na nota para a empresa? Prospecção de parcerias estratégicas e análise de mercado para expansão de negócios no continente europeu. Uma mentira deslavada, um insulto à inteligência de qualquer um. Com aquela prova incontestável em mãos, meu dossiê estava completo. Tinha os testemunhos, mesmo que informais e anônimos, por enquanto, de Mendes e Cíntia. Tinha as postagens da senhora Almeida no Instagram, cheias de dicas sobre a viagem mágica que se aproximava.
E tinha, principalmente, a nota fiscal da agência de viagens, paga com o dinheiro da metalúrgica Confiança, no exato período em que eu era descartado por corte de gastos. Passei os últimos dias do ano organizando tudo meticulosamente. Criei uma linha do tempo, juntei cópias autenticadas dos meus olerites, da minha carteira de trabalho, do meu termo de rescisão. Preparei uma carta de denúncia formal, detalhando todo o esquema, com as provas anexadas. Não era mais apenas sobre mim, sobre meu emprego perdido, sobre o Natal roubado da minha família. Era sobre um crime corporativo, sobre desvio de verba, sobre exploração de um homem que se achava acima da lei e da moral. Sofia, minha esposa, foi meu pilar de força durante todo esse processo. Ela revisava minhas cartas, me ajudava a organizar os documentos e, principalmente, me lembrava constantemente do porquê eu estava fazendo aquilo. É pela nossa dignidade, Beto. Pela justiça. E para que canalhas como esse Almeida aprendam que não podem pisar nas pessoas impunemente. O ano novo chegou, mas não houve comemoração em nossa casa. Havia apenas a tensão da espera e a expectativa do que viria pela frente. No dia 2 de janeiro, a segunda-feira após o feriado, eu sabia o que tinha que fazer. Dr. Otávio Almeida estaria, provavelmente, de malas prontas para sua aventura europeia. Mas, antes que ele embarcasse naquele avião da primeira classe, ele teria uma pequena surpresa. Uma surpresa que não viria embrulhada em papel de presente, mas sim em papel timbrado do sindicato da nossa categoria e, quem sabe, do Conselho de Ética da própria metalúrgica Confiança. A pasta grossa e pesada sobre a minha mesa da cozinha não continha apenas papéis e cópias. Continha a arrogância de Almeida, suas mentiras deslavadas, o choro contido dos meus filhos na noite de Natal, e a minha dignidade roubada e agora prestes a ser restaurada. Cada página era uma prova contundente, cada prova um prego a mais no caixão da impunidade daquele chefe corrupto. Amanhã, bem cedo, eu entregaria cópias daquele dossiê ao presidente do nosso sindicato e, anonimamente, pelo menos a princípio, a cada um dos membros do Conselho de Administração da Metalúrgica Confiança, incluindo o tio de Almeida, o fundador e acionista majoritário da empresa, um homem que, eu esperava, ainda prezasse pela honestidade e pelo nome da família. As férias de Otávio Almeida na Europa, eu tinha uma certeza quase absoluta, estavam prestes a sofrer um cancelamento espetacular e humilhante. E o corte de gastos que ele tanto alardeou para justificar minha demissão finalmente faria algum sentido, quando cortassem, não o meu salário, mas a cabeça dele naquele ninho de cobras corporativas. A justiça, eu sentia, estava a apenas um passo de distância. E eu mal podia esperar para dar esse passo. A manhã do dia 2 de janeiro de 2024 amanheceu fria e cinzenta, um espelho do meu estado de espírito naquela semana entre o Natal mais triste da minha vida e o Ano Novo sem perspectivas. Mas, por baixo da apreensão, havia uma chama de determinação que aquecia minha alma. A pasta grossa sobre a mesa da cozinha, meu dossiê Almeida, era a materialização de noites em claro, de riscos calculados, e da coragem de pessoas como Mendes e Cíntia, que se arriscaram para me ajudar a desmascarar um crápula. Hoje, aquela pasta deixaria de ser um segredo para se tornar uma bomba-relógio nas mãos certas. Meu primeiro destino foi o Sindicato dos Metalúrgicos da nossa região. Cheguei cedo, antes mesmo do presidente, seu Jofre, um sindicalista das antigas, com fama de brigão e incorruptível, chegar para o expediente. Fui recebido por uma secretária simpática que, ao me ver com aquela pasta volumosa e uma expressão que provavelmente denunciava a gravidade do assunto, me ofereceu um café forte e me conduziu à sala de espera. Quando seu Jofre chegou, com seu habitual charuto apagado no canto da boca e um olhar que parecia atravessar paredes, não perdi tempo. Seu Jofre, bom dia. Meu nome é Roberto Almeida, e até 2 semanas atrás, eu era supervisor de produção na Metalúrgica Confiança. Fui demitido sumariamente, uma semana antes do Natal, sob a alegação de corte de gastos. Ele me olhou com atenção, sem dizer uma palavra. O que eu tenho nesta pasta, seu Jofre, continuei, colocando o dossiê sobre a mesa dele, são provas irrefutáveis de que minha demissão foi uma farsa. E de que o diretor industrial, Dr. Otávio Almeida, não só desviou o dinheiro que deveria cobrir minhas verbas rescisórias e meu 13º para pagar uma viagem de luxo para a Europa, como também vem, há anos, lesando a empresa e, por consequência, os trabalhadores, com esquemas de superfaturamento, notas frias e desvio de verba. Abri o dossiê e comecei a apresentar as provas, uma a uma. A nota fiscal da agência de viagens de luxo, paga pela empresa e disfarçada de consultoria internacional. Os e-mails da esposa de Almeida no Instagram, ostentando as passagens de primeira classe e o roteiro europeu. As planilhas de despesas de representação com valores absurdos. Os testemunhos, ainda anônimos, por segurança, de Mendes e Cíntia sobre as manobras contábeis e a pressão para ajustar os números. Seu Jofre ouvia tudo em silêncio, os olhos fixos nos documentos, a expressão cada vez mais sombria. Ao final da minha explanação, que durou quase 1 hora, ele bateu com força na mesa, fazendo os cinzeiros e os papéis saltarem. Filho da mãe, ele rosnou, o charuto apagado quase caindo da boca. Eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa podre nessa metalúrgica Confiança desde que esse engomadinho do Almeida assumiu. Mas isso
Isso aqui é caso de polícia, Roberto. De cadeia. Ele pegou o telefone e, em menos de 5 minutos, a sala estava cheia com o advogado do sindicato e mais 2 diretores. Apresentei tudo novamente. A reação foi a mesma: choque, indignação e uma promessa de ação imediata. Roberto, disse o advogado do sindicato, Dr. Valadares, após analisar o dossiê. O que você tem aqui é dinamite pura. Com essas provas, nós não só vamos reverter sua demissão e garantir todos os seus direitos, como vamos pedir uma investigação criminal contra esse tal de Almeida e quem mais estiver envolvido. E pode ter certeza, o Sindicato dos Metalúrgicos vai comprar essa briga com você até o fim. Saí da sede do sindicato com uma cópia do dossiê protocolada e a promessa de que eles acionariam o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal ainda naquela manhã. Senti um alívio imenso, mas a batalha estava apenas começando. Minha próxima parada, ou melhor, a próxima parada do meu dossiê, seria o Conselho de Administração da Metalúrgica Confiança. Eu sabia que o tio de Almeida, o coronel Aureliano Rocha, fundador da empresa e acionista majoritário, era um homem à moda antiga, com um nome a zelar e uma reputação de honestidade que, eu esperava, ainda tivesse algum peso. Mas como fazer o dossiê chegar às mãos dele e dos outros conselheiros sem que o próprio Almeida interceptasse? Mais uma vez, a ajuda veio de onde eu menos esperava. Cíntia, a corajosa funcionária do financeiro, me ligou no final da manhã. Roberto, tenho notícias. E são explosivas, ela disse, a voz baixa, apressada. O seu Jofre do sindicato ligou aqui na empresa agora há pouco. Falou diretamente com o coronel Aureliano. Disse que tinha uma denúncia gravíssima de fraude e desvio de verba envolvendo a diretoria, e que um ex-funcionário, demitido injustamente, apresentaria as provas. O coronel ficou uma fera. Mandou convocar uma reunião de emergência do conselho para hoje à tarde. E o doutor Almeida, que já estava com o pé no aeroporto para a viagem dele, foi intimado a comparecer. Dizem que ele ficou branco como papel e quase teve um treco. Meu coração deu um salto. A engrenagem da justiça havia começado a girar, e mais rápido do que eu imaginava. E o dossiê, Cíntia, conseguiu entregar aos conselheiros. Melhor que isso, Roberto. O coronel Aureliano, depois de desligar o telefone com seu Jofre, pediu à dona Gertrudes, a secretária do Almeida, todos os relatórios de despesas da diretoria dos últimos 2 anos. E pediu também acesso irrestrito aos arquivos do departamento de viagens da empresa. Parece que ele mesmo vai conduzir a investigação interna antes da reunião do conselho. E, pelo que eu soube, ele pediu especificamente para ver os comprovantes da consultoria internacional na Europa que o Almeida lançou no mês passado. Sorri. O cerco estava se fechando. A tarde se arrastou com uma lentidão torturante. Eu não conseguia me concentrar em nada, apenas imaginava a cena na sala da diretoria da Metalúrgica Confiança. O coronel Aureliano, com sua fisionomia severa, analisando os documentos, confrontando o sobrinho playboy. Doutor Otávio Almeida, tentando se justificar, inventando desculpas, vendo seu castelo de cartas desmoronar. Por volta das 5 da tarde, meu celular tocou. Era Mendes. Roberto, meu amigo, você não vai acreditar. Ele disse, a voz embargada pela emoção, quase gritando. A casa caiu. Caiu feio pro Almeida. O que aconteceu, Mendes? Conta. Pedi, ansioso. A reunião do conselho acabou agora há pouco. Foi um pandemônio. O coronel Aureliano apresentou as provas do desvio de verba da viagem. Mostrou a nota fiscal da agência de turismo, os e-mails da esposa do Almeida no Instagram. Dizem que o Almeida tentou negar, disse que era uma viagem de prospecção de negócios, mas o coronel não engoliu. Chamou-o de ladrão e vergonha para o nome da família na frente de todos os diretores. E o que aconteceu com ele? Perguntei, o coração aos pulos. Afastado. Afastado sumariamente da diretoria, até que a auditoria interna e a investigação policial sejam concluídas. As férias dele na Europa? Canceladas, claro. O coronel mandou bloquear todos os cartões corporativos dele e reteve o passaporte. Dizem que ele saiu da sala da diretoria carregado, quase tendo um piripaque. Uma onda de euforia e alívio me invadiu. Eu havia conseguido. O canalha não iria se safar. A justiça, mesmo que por caminhos tortuosos e com a ajuda de anjos da guarda como Mendes e Cíntia, estava sendo feita. E você, Roberto, Mendes continuou. O coronel Aureliano quer falar com você. Pessoalmente. Ele pediu seu telefone e disse que vai te ligar ainda hoje. Parece que ele quer te pedir desculpas em nome da empresa. E talvez te fazer uma proposta. Uma proposta. Depois de tudo aquilo? De fato, no início da noite, o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas com o prefixo da Metalúrgica Confiança. Atendi. Alô? Roberto Almeida. A voz do outro lado era grave, imponente, mas com um tom de cansaço e arrependimento. Aqui quem fala é Aureliano Rocha. O senhor me conhece. Coronel Aureliano. O dono de tudo. O tio do meu algoz.
Sim, senhor. Conheço, respondi, tentando manter a compostura. Pois bem, Roberto. Antes de mais nada, eu queria lhe pedir desculpas. Desculpas profundas e sinceras, em meu nome e em nome da Metalúrgica Confiança, pela canalice, pela injustiça que meu sobrinho, Otávio, cometeu com o senhor e com sua família. Eu não tinha conhecimento da dimensão da podridão que havia se instalado na diretoria da minha empresa. E o senhor, com sua coragem e sua integridade, nos abriu os olhos. E nos salvou de um rombo ainda maior. Ele fez uma pausa, e eu ouvi um suspiro pesado do outro lado da linha. Otávio será devidamente punido, Roberto. Pela empresa e, espero, pela justiça. E o senhor terá todos os seus direitos ressarcidos. Sua demissão será anulada. Seu 13º, suas férias, tudo será pago com juros e correção. E, se o senhor aceitar, sua vaga de supervisor de produção está à sua disposição novamente, com um pedido de desculpas formal e público da diretoria. Fiquei em silêncio por um instante, processando aquela reviravolta. Meu emprego de volta. Um pedido de desculpas público. Era mais do que eu esperava. Coronel Aureliano, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Eu agradeço imensamente suas palavras e sua atitude. A justiça, para mim, já começou a ser feita com o afastamento do seu sobrinho e com a investigação que certamente o levará ao banco dos réus. Quanto ao meu emprego, hesitei. Voltar para aquele ambiente, mesmo com Almeida fora, seria difícil. As lembranças, as feridas. Eu entendo suas ressalvas, Roberto, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Mas saiba que a Metalúrgica Confiança está iniciando um novo ciclo. Um ciclo de transparência, de ética, de valorização dos verdadeiros talentos. E profissionais como o senhor são exatamente o que precisamos para reerguer esta empresa e restaurar o nome que meu pai construiu com tanto suor. Pense com carinho, Roberto, ele concluiu. E, seja qual for sua decisão, saiba que o senhor tem minha eterna gratidão e meu profundo respeito. E, antes que eu me esqueça, Feliz Natal e um próspero Ano Novo para o senhor e sua família. Acredito que, a partir de agora, eles serão, de fato, muito mais felizes. Desliguei o telefone com um turbilhão de emoções. Justiça, reconhecimento e uma proposta que poderia mudar minha vida novamente. Olhei para Sofia, que ouvia tudo ao meu lado, os olhos brilhando de lágrimas de alegria. Léo e Bia entraram na sala, curiosos. Papai, o que foi? Você parece feliz, Léo perguntou. Abracei meus filhos, apertei a mão de Sofia. Papai conseguiu uma coisa muito importante, meu filho. Conseguiu mostrar que ser honesto e lutar pelo que é certo vale a pena. E acho que o Papai Noel vai poder trazer aquela bicicleta azul metálico este ano, afinal. Ainda não sei se voltarei para a Metalúrgica Confiança. Preciso pensar, ponderar. Mas uma coisa é certa, a viagem dos sonhos do Dr. Otávio Almeida foi cancelada. E a da minha família, a jornada para um futuro de mais paz, dignidade e prosperidade, estava apenas começando. E o melhor de tudo, com a consciência limpa e a certeza de que, por mais escura que seja a noite, a luz da justiça, quando acionada pela coragem de um homem comum, sempre encontra um jeito de brilhar. E aí, minha gente, que reviravolta espetacular na vida do Roberto. De demitido e humilhado a herói que desmascarou um esquema de corrupção e derrubou o chefe canalha. Essa história é a prova de que a honestidade e a coragem, mesmo que pareçam armas pequenas diante de gente poderosa e sem escrúpulos, podem, sim, fazer um estrago danado, no bom sentido, claro. Quem aí também vibrou com o cancelamento das férias europeias do Dr. Almeida? Se você curtiu essa saga de justiça trabalhista e acredita que nenhum corrupto deve sair impune, já sabe, deixa aquele like com gosto de bem feito. Compartilhe essa história com todo mundo que precisa de uma dose de esperança e de um exemplo de que lutar pelos seus direitos vale a pena. E não se esquece, se inscreve no canal. Porque aqui a gente adora uma história onde o bem triunfa sobre o mal, onde os pequenos Golias derrubam os gigantes da corrupção, e onde o Natal, mesmo que atrasado, chega cheio de presentes de dignidade e justiça. Tem muito mais por vir. Fica ligado e até a próxima!